Que a paz do Senhor esteja com todos vocês, que Ele receba vocês todos os dias de braços abertos, com muita honra, glória e bênçãos na vida de cada um de vocês. E que Ele me conceda o seu Espírito Santo nesse momento de pregação de seu Evangelho. E bem-aventurado és tu aí que está ouvindo a palavra de Deus. A palavra é dele. Tá? Não é minha, é do Senhor. Então hoje nós vamos falar do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24 em diante. Ali Jesus está falando por parábolas sobre o joio. E nessa parábola, Jesus está querendo passar para aquele povo ali que ele está falando sobre um julgamento que vai vir no dia do juízo, no dia do juízo de Deus. Que vamos ser todos julgados, separados bem do mal. Tá? Então vamos para a palavra do Senhor, que está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 24, ali em diante. A parábola do joio. E outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhes disseram: Senhor, semeaste, Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Quereis que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-os em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Mas aqui os discípulos de Jesus, eles não entenderam essa parábola e pediram para que o mestre ele explicasse. Então aqui no versículo 36, Jesus dá explicação. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem, e o campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem aos seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa, e ali
haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, e no reino de seu Pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O Filho do Homem é Jesus Cristo, é o Filho de Deus. E o campo é o mundo. O mundo, ele é onde tudo é fácil. Tudo é fácil de se perder. O mundo, ele é a porta larga. E a boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino são as pessoas boas, são as pessoas escolhidas por Jesus Cristo. São as pessoas que fizeram de tudo que era bom aos olhos de Deus. E o joio são os filhos dos malignos. O joio é as pessoas más, que preferiu seguir o caminho do mal, preferiu ser discípulo de Satanás, fez tudo o que ele queria. Porque o maligno que nem está aqui, quem é o maligno? O maligno é o diabo, é o próprio Satanás. E o inimigo que o semeou é o diabo. Está aqui. O diabo é o próprio Satanás. Porque Satanás, ele tem os discípulos dele também, os anjos. E quando ele foi expulso do céu, ele trouxe uma terça parte dos anjos, né? Os anjos caídos. Então ele tem os discípulos dele ali trabalhando para poder pegar o máximo de pessoas que eles puder para ser castigado junto com eles, né? Na segunda morte dos ímpios. A ceifa é o dia que os anjos vão separar os escolhidos de Deus. Vai separar o bem do mal, vai separar o justo dos ímpios. E a consumação do século é o dia do juízo do Senhor, onde ele vai julgar cada um segundo o seu pecado, segundo a sua iniquidade. Tá? E os ceifeiros são os anjos. Os anjos, ele vai, com a ordem de Jesus, ele vai pegar o seu povo ali, né? Vai separar, né? Cada um para o seu canto, e o mal vai separar para o outro lado. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Porque os anjos, eles vão separar os ímpios para ser lançado ao fogo junto com Satanás e seus anjos. Tá? O joio é colhido e lançado ao fogo, que é os ímpios, vai ser lançado ao fogo no dia do juízo, na consumação do século, no fim dos tempos, lá, né, que nós já tiver no reino dos céus, os ímpios vai estar aqui sendo castigado por algum bom tempo, né? Mandará o Filho do Homem aos seus anjos que ajuntarão do seu reino. Filho do Homem mandará o Filho do Homem os seus anjos que ajuntarão do seu reino no todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Todos que a Bíblia condenou, todos que Deus condenou, cada um a sua prática do mal. Aqui está falando dos ímpios, né? Cada um que fez coisas erradas que Deus condenou, amaldiçoou. Tem várias práticas aqui. Os escândalos e os que praticam a iniquidade. Tá entendendo? Praticam iniquidade. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Muita gente vai chorar, vai se arrepender, vão lamentar. Mas não vai ter mais volta. Porque quando a palavra de Deus é dita, você teve esse tempo todo para se decidir qual caminho queria andar,
que caminho queria seguir, porque Deus ele salva aqueles que vêm se arrepender. Jesus ele vai salvar porque aqueles que vêm se arrepender do seu mau caminho. Então os justos resplandecerão como o sol. Os justos, quando Jesus vir, nós vamos ter o corpo glorificado. Vamos ser brilhantes igual a luz do sol, igual o nosso Pai celeste, igual a Jesus Cristo, igual os anjos. Nós vamos ter uma vestidura luminosa, uma vestidura branca, alva, né? Igual a luz do sol. E aqui ele fala: quem tem ouvido, ouça, para ouvir. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Tá? Ele está chamando a atenção. Quem tem ouvido para ouvir, ouça, que é a pregação da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Então, essa parábola, ela semeia assim. Vamos supor, você está numa empresa, aí o patrão contrata um funcionário. Veja como é o mal. E essa pessoa, ela gosta de fazer maldade em gesto, no olhar, em palavras. Às vezes ela é grossa, ela gosta de agredir também fisicamente. Então ela está ali, porque ali vai tá um grupo que gosta é puxado para o lado do mal e o outro já é para o lado do bem. Tem aquelas pessoas mais bondosa, né, generosa. Então aquela pessoa está ali, ela vai começando a se introduzir naquele meio, ela vai começar boazinha ali, porque o inimigo, ele é esperto também, ele não vai chegar já demonstrando a sua raiva, o que ele quer. Primeiro ele vai devagar, que é para te pegar na rede, é igual pescador. Depois que você cai na rede dele, aí ele vai demonstrar quem ele é. Aí quando você perceber, já é tarde. Esse inimigo, ele está em várias áreas, dentro do trabalho, na sua casa, na sua vida, na rua, aonde você para tomar um café. O inimigo, ele está em todo lugar, tá? Então, ele vai começar com palavras, as palavras dele ali, palavra sempre tem um ódio no meio. E como você já está puxando para aquele lado, você às vezes você vai acabar se adaptando, você vai começar a gostar do jeito dele, do que ele fala, você vai falar, ele está certo, é isso mesmo, é assim. Aí você vai começando, ele vai começar a poluir a sua mente. E ali você vai estar cego, vai estar surdo, e as outras pessoas, que é puxada ali pelo lado, pro lado do bem, ela vai entender que aquilo ali é errado, não é certo. Só que aí, às vezes, tem gente que não consegue mais sair. Às vezes, por isso que tem a oração. Vem a oração. Se você é acostumado a orar, você busca o Senhor, você sempre está com Ele, você sempre fala de Deus, de Jesus, a sua boca sempre fala dele, né? Então, aí você está livre dessas coisas. Ainda mesmo assim, nós corre risco, porque o demônio quer isso. Ele quer, ele quer te condenar à morte no dia do juízo, ele quer te levar junto. E mesmo assim, nós ainda corre risco de ser atentado por ele. Não, risco não, nós somos atentados por ele todos os dias. Mas é por isso que nós temos que orar, buscar Deus, para ele não desviar nosso caminho de Deus, a nossa atenção. Então você, é, tem muita gente que tem o hábito de só xingar, falar palavrões. Isso é o demônio que está presente com a pessoa. Pode ver que tem muita gente que tem um hábito de chamar por vários palavrões. A raiva sobe e ela toma. Então tem que vigiar. Cuidado, porque o inimigo tá morando com você e não sai daí enquanto você não tirar essa palavra dele da boca. É buscar Deus, vir chamar ele
e buscar força no Senhor, lendo a Bíblia, orações, em jejum, prestar culto ao Senhor, ir nas igrejas, na sua igreja, adorar ao Deus vivo e ao seu Filho amado. Crer que Jesus é o Filho de Deus. Então é buscar, porque o inimigo ele está em todo lugar. A maldade está aí. Esse mundo pertence ao príncipe das trevas, que é Satanás. Então esse mundo vai ser queimado. Só quando Jesus vir buscar os dele, os escolhidos dele, os salvos, que é o justo, esse mundo vai ser queimado, que nem fala na parábola ali. Ele vai juntar todo que for ruim, só vai ficar o mal, aí vai ser queimado. Mas vai ter um sofrimento aí eterno, esses mal vai queimar um certo tempo, para depois ser destruído. Então busque o Senhor, siga os ensinos de Jesus, siga os ensinos de Deus, e que Ele seja grande na sua vida. Que nem no Salmos 91:11, que aos seus anjos darás ordem a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão, a espiga e calcarás aos pés, o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor. Eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na sua angústia. Livrar-o-ei e o glorificarei. Isso, invoque o nome do Senhor. Invoque o nome dele. Seja bom com o teu próximo. Não julgue o teu próximo pela cor da pele dele, pelo corpo físico dele, pelas suas roupas, por causa dos seus cabelos. Não julgue ele por nenhuma aparência. Se ele tem os cabelos, a pele dele, a roupa dele, o seu jeito físico, não julgue. Porque Jesus ele também foi simplesinho. Ele pode ser um Jesus na sua vida, porque nós somos a imagem e semelhança dele. É tratar uns, é nós tratar bem o nosso próximo, assim como a ti mesmo. E amamos uns aos outros, como Jesus nos amou, tá? Então fique em paz. Que o Senhor continue te abençoando e que Ele habite na sua tenda todos os dias. Que Ele venha levar você dos maus caminhos, dos maus inimigos, dos maus amigos. E vigiai. Vigiai, cuidado com o que você ouve, com o que você vê, com o que você faz, com o que você se assemelha, tá? Se assemelhe a Jesus. Seja um discípulo de Jesus. Não vá ser discípulo de Satanás. Seja um discípulo de Jesus. Não siga a vontade do mundo. Siga a vontade do reino do céu. É o caminho estreito. É por isso que para seguir ele é difícil, mas a recompensa é muito boa, viu? Isso eu garanto. Fique em paz. Deus te abençoe.